Olá, gente. Olá, estamos aguardando, né, a nossa amiga. Olá. Estamos aqui, todos unidos e reunidos em nome do Senhor, aguardando a nossa amiga Élida entrar para começarmos os trabalhos na noite de hoje. Olá. Estamos aqui aguardando Élida. Élida, me escuta? Estamos aguardando aqui. Aguardando ela aqui chamar, né? Enquanto ela ainda não chega, nós estamos aqui todos unidos e reunidos em nome do Senhor para começarmos, darmos continuidade a essa semana de palestras pelo Instagram que o NEAN está promovendo. O NEAN, que é uma casa espírita que está atuando desde 1996 em Olinda. E desde a pandemia estamos trabalhando incessantemente. Tanto um grupo de pessoas no virtual, como a equipe de Dr. Aristides Monteiro, trabalhando com a equipe, com toda a equipe, por todos aqueles que estão precisando de acompanhamento espiritual. É isso? Por falar em acompanhamento espiritual, a Casa Espírita disponibilizou um link de tratamento para as pessoas pedirem tratamento, acompanhamento espiritual, tratamento à distância, né? O nosso diretor mediúnico, doutor Irineu, colocou um link, disponibilizou para que as pessoas solicitassem, né? Colocassem os seus nomes e endereços e assim solicitassem um acompanhamento espiritual. Nós temos aos domingos a campanha do quilo, né? O NEAN retornou já há um mês a campanha do quilo. Nesse primeiro momento estamos fazendo só no sinal, nos pontos fixos de sinal cadastrados pela casa, levando uma mensagem de amor, de carinho a todos aqueles que abordamos no sinal, né? Falamos sobre a casa, sobre os trabalhos virtuais que está havendo na casa, né? Damos todo esse acompanhamento. Tem um departamento, nós temos o DIGE também, que está fazendo um trabalho virtual, que é um trabalho de evangelização com os jovens, que a casa fazia aos sábados e nós estamos também fazendo na casa. Todas essas informações das atividades da casa, estudo, entrem no Instagram, gente da casa, procurem se informar. A casa, o NEAN também está com um canal do YouTube, né? Entrem, se inscrevam nesse canal do YouTube, porque esse canal tem tantas palestras que a gente já tinha preparado, né, no período antes da pandemia, como nós preparamos na pandemia. Colocamos palestras evangelizadoras nesse canal do YouTube, então acessem, acompanhem os trabalhos da casa, né? Chamando ainda
Estamos aqui chamando ainda a nossa irmã. Né? Aguardando a nossa irmã Élida, né? Olha ela Olá, boa aí. noite. Tudo Olá, bom? boa noite, querida. Seja bem-vinda. Enquanto estávamos esperando você, já damos toda a continuidade, já falei sobre os trabalhos da casa, né? Apresentar nossa amiga Edda Castelo Branco, gente, é uma trabalhadora da casa, trabalha na psicofonia nas terças-feiras, né? Então, estávamos aguardando ela, como eu já utilizei um tempinho já falando sobre as atividades da casa, agora eu lhe passo a palavra, amiga. O NEA recebe a todos, sintam-se todos abraçados. E vamos ouvir a nossa amiga Hélida com o tema O Poder da Vontade. Que Deus lhe abençoe, minha amiga, e lhe ilumine na noite de hoje. Assim Muito seja. obrigada, Rose. Agradeço imensamente essa oportunidade, esse meio de comunicação, de poder interagir, poder repassar, né, ensinamentos, o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, dos aprendizados. Agradeço a todos que se fazem presentes conosco nesse meio de comunicação que nos está sendo concedido para continuarmos, né, a propagar a doutrina, o Evangelho. Muito obrigado por esta oportunidade. Um beijo a todos e dando por iniciado essa minha parte, esta conversa, falando, como já foi dito, do poder da Hélida, vontade. Hélida, desculpa te interromper, meu amor. Por gentileza, antes que você comece, como a gente teve uns probleminhas técnicos no começo, né? Antes que você comece, deixa eu proferir uma prece para a gente harmonizar todo esse nosso ambiente. Que Deus Pai Claro, Todo-Poderoso, né? Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos os irmãos que estão aqui nesse momento, nos assessorando, nos ouvindo, que ajude a todos aqueles que nesse momento precisam ouvir esse tema. Que Deus abençoe e nos fortaleça. Assim seja. Pronto, minha amiga. que assim seja. Então, dando a continuidade, aproveitando esse período que estamos tendo assim mais oportunidade até para estudos, para mais, né, conscientização, eu busquei através de oradores, de palestrantes renomados como Raul Teixeira, Arthur Valadares, Evelyn Freire, um resumo do que eles passaram sobre esse poder da vontade e fiz, né, uma junção aqui na qual eu vou tentar, né, repassar dentro das condições e mostrar que nós temos essa potência, esse tesouro que Deus nos concedeu, essa força interior que nós temos para nos ajudar a vencermos, né, a caminhar, a evoluir cada vez mais. Então, sabemos que no decorrer da nossa experiência, do nosso cotidiano, nos deparamos com muitas situações que requer de nós atitudes, atitudes positivas, às vezes também, né, atitudes negativas, problemas encontramos de saúde, mas também, né, outras questões de desequilíbrio ou também de tranquilidade. Então, existem aqueles altos e baixos, mas que precisamos reagir. E poucos sabem que existe para nós um leme importante a nos guiar. Tanto é prova que poucos sabem, porque quando nós estamos reunidos, assim, num bate-papo, ou até diante de certas situações no dia a dia, nos deparamos com certas frases que pronunciam dizendo, eu não sei, eu não consigo, isso agora não, talvez em outra ocasião. E até nós mesmos, né, diante das situações, podemos até pensar, então, isso, na realidade, o que pode demonstrar que, para essas pessoas que expressam essas frases, uma espécie assim de dizer da minha impossibilidade, da minha
incapacidade de ainda realizar tal e tal coisa. Então, como foi dito anteriormente, existe este fator fundamental que é o leme das nossas ações, e esse leme de tudo quanto nós fazemos se chama vontade. Todos nós temos essa potência dentro de nós, é inerente ao ser humano. E como eu costumo nas minhas palestras, eu gosto de trazer o significado da palavra vontade. Eu fui buscar no dicionário que diz o seguinte: faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir os seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Mas tão poucos de nós ainda sabemos aplicar essa vontade de uma forma correta. Afinal, a nossa finalidade aqui é evoluir, é progredir, é avançar. Mas é como se fosse uma espécie até de nós fazermos um certo boicotamento. É como se nós puséssemos dificuldades para essa evolução. Então, para isso, a nossa reflexão da noite, esse incentivo para a gente compreender a fundo a questão da vontade e aplicar, poder aplicar com confiança, com segurança, com precisão no nosso dia a dia. Como Leon Denis diz, ele faz até uma definição sobre esse elemento como sendo potência ou faculdade soberana da alma. Então, por aí a gente vê a potência desta palavra. E para a reflexão, vamos nos reportar ao Livro dos Espíritos, que é a obra fundamentada da doutrina, obra essa que nos dá base, nos dá direcionamento, seria o livro do dia a dia para estudos, além de toda a codificação, mas o Livro dos Espíritos, ele nos dá uma condição de abrir a mente ao entendimento em perguntas e respostas, e todas as perguntas são fundamentais, sabemos que são importantes, mas existem algumas perguntas que nos incitam mais, que mexem mais com o nosso interior, ou seja, nos tiram da zona de conforto. E isso é bom, porque nos incentiva a despertar o nosso intelectual, a gente procurar entender o que significa bem a questão. E essa questão que nós vamos falar é uma dessas, porque ela nos tira dessa zona de conforto, e tirar da zona do conforto está nos movendo a alçar voos mais altos. Conhecereis a verdade, né, A vos verdade nos libertará. libertará. Não é verdade? Exatamente. Então, por isso que é fundamental a codificação, a gente ler, estudar o livro dos Espíritos também, que é esse nosso farol. Então, essa questão, ela está na parte 3 do livro dos Espíritos, capítulo 12, e fala o quê? Sobre perfeição moral. É uma questão também muito comentada no meio espírita, em doutrinas, em palestras, e mostra o quanto ainda estamos e temos que fazer para melhorar essas nossas paixões morais. A questão 909, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores, olhem a pergunta: se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha aí. É ou não é uma pergunta instigante? Por quê? Porque sabemos que mexe conosco e sabemos que, no fundo, toda a raiz ainda de sofrimento, de dor, de todas as nossas aflições, a raiz ainda está nas nossas inferioridades. Então, vejam a resposta que a espiritualidade também vai nos dar. Lembrando a pergunta, se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha aí. E diz, o que lhe falta é a vontade. A
quão poucos dentre vós fazem esforços. Pois é. Não é realmente uma questão que mexe conosco, que nos Passa por mim. incomoda um cadinho, não é mesmo? Por quê? Porque, na realidade, os nossos corações ainda estão envoltos em orgulho. Então, quando os espíritos estão aí nos dizendo que nos falta o que? A coragem, que nos falta a vontade, esses esforços, gente, no primeiro momento a gente vai pensar assim, o orgulho está se exaltando, se mascarando através de emoções e sentimentos e vai gritar, ah, não é assim não, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Então a gente já vai começar a dar argumentos para justificar o porquê de não estarmos fazendo o que poderia nos melhorar. Mas está mexendo, sim, com o nosso coração, que ainda está meio, né, arraigado a essas imperfeições na realidade. Então, nós temos o intelecto, nós temos a inteligência que nos chama a atenção nesse sentido, para alertar daquilo que é certo, daquilo que é errado. Isso é importante. Só que o intelecto, ele tem que estar conectado com o coração. Mas, infelizmente, muitos corações ainda estão voltados a esses vícios morais. Estão voltados ainda às coisas materiais, arraigados a essas tendências ainda inferiores. Por quê? Porque nós trazemos na nossa bagagem isso. Nós estamos ainda, digamos que, magneticamente imantados a essa nossa bagagem espiritual. Porque não é do dia para a noite que a gente consegue se desvencilhar disso. A natureza não dá saltos, não é mesmo? Não vamos também conseguir, através de um suborno, convencer a providência divina, olha, eu quero me isentar dessa missão, eu quero me isentar desse compromisso, dessa... Pode ser, mas precisamos, através do quê? Do aprendizado, muitas vezes pela dor, mas conseguir ter êxito. E isso tem que ser aos pouquinhos. Não vamos conseguir de imediato. Por isso, é a necessidade de abrir a mente ao entendimento, ter a lógica da questão da vontade, para que ela seja a nossa aliada. Daí a necessidade do conhecimento, porque nós vamos arrumar recursos, meios que vão nos ajudar a tirar o quê? O véu da ignorância. Se nós fizermos uma comparação daquele que já tem uma ideia de como funciona e daquele que não tem, óbvio que o que não tem, ele vai sofrer mais. Porque os recursos não vão chegar, então a gente vai acionar o gatilho e vai, opa, é assim, vou conseguir. E isso nos facilita. Mas que dói? Claro que dói. Mas a gente já sabe que tem uma ferramenta poderosa, temos aliados ao nosso favor e que vamos, então, buscar esse nosso querer para conseguir engajar esses objetivos. Então, quando nós dermos o verdadeiro valor ao ser e não ao ter, dermos o valor espiritual e não à matéria, nós vamos ter mais, sabe, condições, mais êxito. Nós estamos nos espiritualizando cada vez mais, nos conectando com o alto e tendo meios de ter êxito nessas realizações positivas, porque Deus nos concede uma bagagem, nos concede, eu digo assim, até um kit de sobrevivência, né? Tão magnífico e poucos sabem usar os recursos que têm. Poucos ainda não abrem essa maletinha de emergência É, para usar ao seu favor, não é exatamente. mesmo? Então, para que essa vontade ela possa estar forte, é como eu disse, precisa estarmos com a mente aberta ao entendimento e acionar o coração para conseguirmos ter o êxito nas realizações favoráveis. Aí nós vamos chegar naquele momento, chega, eu não quero mais isso para mim. Então nós vamos chegar com a lógica, com a razão, porque a vontade, ela é movida pela razão. A vontade determinante. Não é aquela vontade frágil. Nós vamos ver mais à frente que existe uma diferença. É, O espírito miramês,
ele faz um comentário interessante sobre essa questão 909, sobre as más inclinações. Eu vou dar uma lida aqui, porque é bem importante para nós refletirmos. E ele fala assim: as más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma ela se livra de todas as más tendências. Jesus, ao vir à Terra para iluminar os corações dos homens, ele foi rejeitado, perseguido, crucificado e morto entre dois malfeitores por querer mudar o comportamento espiritual de todos os povos. Então vejamos o que narra Mateus no capítulo 27, versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. E o povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Então, assim ocorre com os ensinamentos do Mestre quando vamos aplicá-los a nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que deveremos aplicar a nós mesmos. E é verdade, nós rejeitamos, não é mesmo? Porque, na realidade, a gente se preocupa mais com o que a sociedade vai pensar da gente. A gente quer dever mais satisfação à sociedade do que propriamente a quem nós temos que dar satisfação? A Deus, ao nosso Criador. Não é mesmo? Porque quando nós voltarmos para a pátria espiritual, eles vão perguntar: o que trouxeste na tua bagagem? O seu o quê? Conteúdo espiritual, né? As suas coisas boas que foram feitas, enfim. Não vai querer saber de bens materiais, porque isso aqui está em consignação. Isso aqui é só para nós, uso aqui no plano terreno. Então, continuando, ele fala: as más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. As más inclinações estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando seus irmãos na luz da fé. Não estamos julgando os espíritos presos pelas paixões, mas querendo ajudá-los a se libertarem pelo conhecimento da verdade. Se queres ser ajudado, abre os braços e o entendimento para compreender os preceitos do Mestre e vivê-los. Olha aí o quanto eles nos clamam para o aprendizado, para o conhecimento. Veja que, né, reflexão, que comentário importante. Porque todos nós usamos essa palavra vontade de uma forma corriqueira, tão banal, né? Digamos assim: ah, você quer um docinho? Ah, não estou com vontade, não é mesmo? Ah, você quer fazer uma caminhada? Não quero não, estou sem vontade. Mas esse querer, esse desejar é o corriqueiro, é um desejar momentâneo do dia a dia, é diferente da vontade, como eu disse, que transcende. Essa vontade é a determinante, é a vontade da lógica. Então, ela é diferente dessas outras intenções do nosso dia a dia, que são, digamos, essas paixões, desejar essa paixão que precisamos aprimorar conforme nós vamos entendendo como ela funciona. Então, para isso, nós vamos aproveitar também um texto que é muito bem elaborado por Emmanuel e está inserido no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, que nos fala sobre essa potência da alma. E Emmanuel, ele fala assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Olha que interessante. Ele faz a comparação da nossa mente a um escritório. Normalmente o escritório tem o quê? Repartições, pessoas que trabalham, cada uma incumbidas em suas funções, não é isso? Mas há toda essa divisão.
Então, ele fala assim também: possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Vejam aí que já faz uma diferença do desejo e da vontade. O papel do desejo é desenvolver os propósitos da alma e é o que, no fundo, nos impulsiona para o bem e para o mal. Aí ele fala, o departamento também da inteligência. Esse departamento é responsável em dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Fala do departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E fala do departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E tem outros departamentos, mas ele destaca mais esses. E, por fim, ele fala, porém, surge o gabinete da vontade. Ou seja, o gerente. A vontade faz o papel de gerência, de coordenar esses outros departamentos. Então, vejam que acima desses departamentos, nós temos o gabinete da vontade. Vamos bem lembrar disso. Continuando, ele fala, a divina providência concedeu à vontade, por auréola luminosa, a razão. Depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, nós gastamos milhares e milhares de anos seguindo-se pelo instinto. E aí nós fomos granjeando conquistas da razão e da vontade que Deus nos concedeu. E assim nós vamos ainda nesse caminhar, evoluindo, adquirindo cada vez mais potências para nossa evolução. Então, nós já estamos no nível que aí já temos o privilégio dessa razão e da vontade para nos ordenar. Mas isso foi do dia para a noite? Não foi. Há quantas e quantas encarnações necessárias, como eu disse, a natureza não dá salto, para chegarmos até esse nível. Daí que vamos precisar ainda de muitas outras, muitas, até alcançarmos a parte o quê? Da perfeição, de espíritos perfeitos. Então nós temos ainda um longo caminhar, vamos ainda ralar um cadinho, mas não vamos estar sós, estaremos sempre amparados pela misericórdia do Pai, da espiritualidade que nos assiste. Então, continuando, ele fala, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aí o que eu disse no começo, nós temos um leme, nós estamos dentro desse navio, pode ter vários, trabalhadores nesse navio com as suas funções, mas o leme é um só. Esse leme é que vai guiar o navio, entendeu? Então, a nossa mente tem essas várias potências, várias forças, vários departamentos interiores, e cada um com a sua função específica. E ele, concluindo assim, vai falando. A vontade, contudo, é o impacto determinante, e nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade nós temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam. Então, eu tenho esses vários departamentos, todos eles com as suas funções e, por certo, deveriam agir para ajudar na nossa evolução. Não é isso? Mas para que esses trabalhos sejam proveitosos, que esses departamentos sigam de uma maneira correta, o gerente tem que saber liderar. Ele tem que saber agir em prol dos outros. Se ele não souber, se ele deixar que esses outros departamentos assumam, o que vai acontecer? Eles vão se rebelar, não é mesmo?
vão se rebelar, porque ele vai ver que o gerente ele está fragilizado. E aí eles vão querer impor as suas vontades, as suas maneiras, só que eles não estão capacitados para reger da forma adequada como tem que ser. Aí ele também comenta isso. Só a vontade representante que o Criador colocou aqui, como dirá Emmanuel, é a auréola da razão. Tem essa capacidade e lucidez para discernir como orientar essas forças. Porque se ele fala, se a vontade vai estar fragilizada, o departamento do desejo, nós vamos poder comprar enganos afetivos por séculos e séculos. Um exemplo, eu, Hélida, desejo, digamos, ter um relacionamento com uma pessoa na qual não está ao meu alcance. Então eu já começo a obsediar, eu começo a perturbar a vida desta pessoa, digamos assim. Aí essa pessoa continua a não querer me dar atenção. Eu penso, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Esse é o meu desejo. Então eu já vou usar a imaginação, já vou usar outros meios para arrumar alguma forma. Eu quero aniquilar, lá ele não é meu, então eu vou acabar com a vida dele. A gente vê casos assim, não é mesmo? Então, olha aí o débito que está sendo contraído, né? A programação que estava toda organizada, porque a encarnação, nós sabemos, tem todo um planejamento belíssimo. E muitas vezes acontece o quê? De ser interrompido, de ser prejudicado por atos indevidos. Então, eu vou prejudicar a encarnação dessa pessoa, vou prejudicar a minha, vou contrair mais débitos, não é mesmo? E vou ter que reparar, porque não adianta só pedir perdão, eu tenho que reparar também. E isso eu vou postergar, não é mesmo? Aí ele fala também sobre o departamento da inteligência, se estiver agindo de forma errada, ele pode se aprisionar na enxovia da criminalidade. Outro exemplo, Hélida, você vai na próxima encarnação e vai ser uma cientista onde vai criar no laboratório medicamentos que vai ajudar a humanidade. Mas Hélida chega aqui na vaidade, na ganância, na influência do meio e começo a criar drogas. Eu começo a criar, desviar os meus objetivos para me conectar, às vezes, com a criminalidade, né, não? Com tráfico. Então, o que eu fiz? Eu estou prejudicando, sim, a humanidade. Eu tinha um compromisso para com eles e deixei de ter e também contrair débitos. E ele fala também sobre a imaginação, que pode gerar perigosos monstros na sombra. Se a minha imaginação não age de forma positiva, óbvio que vão gerar pensamentos, a gente sabe que pensamento é força. Por exemplo, Hélida tem medo, mas Hélida fica imaginando, se eu sair na rua, o ladrão vai me assaltar. Eu já fico imaginando o ladrão com a arma atrás de mim e eu correndo. Eu vou atravessar uma rua, o carro vai me pegar. Eu já me imagino sendo atropelado. Mas, na verdade, a gente usa muitas vezes a nossa imaginação de forma equivocada. E isso vai o quê? Nos dando medo, daqui a pouco partimos para o pânico, e assim vai aumentando a problemática, vai nos entravando Depressão, e né? nos dá, como dizer assim, tudo, depressão, dá tudo, fobias, e isso vai nos empatando também de evoluir. No E processo ele fala evolutivo. também do campo da memória, ou seja, a memória que nos registra tudo. Se eu não exercitar a memória de forma positiva, a gente sabe que ela vai se atrofiando. Óbvio, nós temos doenças, Alzheimer, o desgaste natural, mas muita gente, por falta de exercício, acaba assim, se comprometendo, bloqueando certas coisas que poderiam fazer a gente se movimentar. A famosa história, eu não sei, eu não consigo, não é mesmo? E isso cria bloqueios. E o cérebro aceita esse comando e quem é que vai refletir aonde? No corpo. O corpo vai empacar. Então, são isso que Exatamente. é interessante essa colocação que Emmanuel fala nesse estudo e que é bom a gente analisar. E é quando ele diz que a vontade, em verdade, ela não segue impedir a reflexão mental. É isso, a gente pensa livremente quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável.
mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, a partir do momento, poxa, agora eu já sei como é que funciona a vontade. É uma potência, mas eu preciso acioná-la, eu preciso dar as boas-vindas, que ela se torne a minha aliada no dia a dia. Então, por que não acordar? Bom dia, vida, bom dia, Deus, bom dia, virtudes, bom dia, querida vontade. Vamos hoje trabalhar em tal questão? Eu preciso que você me ajude, porque eu sei que se ela não tiver ali na condição de me ajudar, os outros vão querer me dominar, né? O medo, por exemplo, a raiva, e são o quê? São essas paixões que são ditas. Então, se não tivermos o controle sobre isso, que são as forças, são as nossas potências na realidade. E é isso que precisa ser trabalhado. Não é aniquilar, muito pelo contrário, nós temos que colocá-las no eixo. E essa é a função da vontade, colocar essas potências que nós temos no seu devido lugar. E isso é aos pouquinhos. É como as forças naturais. A água, o fogo, a terra, são forças também, né? Se elas não estiverem bem administradas, lógico, existem as forças naturais delas, que até por questão de progresso da Terra, né, de progresso físico, existem as catástrofes. Mas quantas delas são geradas pelo homem de forma indevida? Ele usa o fogo para prejudicar, usa a água para prejudicar. Então, são forças que, se não são controladas, vai causar prejuízo. Então, da mesma forma, são essas potências que nós temos dentro de nós. Basta só um jeitinho, basta só permitir que essa gerência coordene, mas vai precisar da nossa parceria, desse nosso querer, dessa nossa passividade para que ela atue. E isso é muito bom quando o conhecimento nos abre a mente a isso, que vai nos facilitar. Eu sou muito grata do de reflexão que vai nos ajudando muito. Então, na questão também 907, Kardec vai perguntar sobre os princípios das paixões. É quando a gente começa a entender a relação de vontade e das paixões. E ele fala assim, vamos lá. O princípio das paixões em si mesmo é algo ruim? E a resposta dos espíritos, interessante, diz: não. As paixões, ou o princípio das paixões, foi colocada no homem para o bem. O problema está no excesso acrescido da vontade. Então, tá aí, ó, são as nossas forças de realização. Se não tivermos condição de permitir que a vontade seja soberana, elas vão agir equivocadamente, né? Se a vontade estiver fragilizada, essas paixões vão assumir e vão nos levar a causar desequilíbrios, desatinos, né? Cairemos muito em depressão, porque a depressão é o quê? Doença da alma. Se não estamos bem intimamente, vai repercutir no corpo, não é mesmo? Então, quando as situações chegam para nós, chegam para o aprendizado. É aí que está a hora da gente acionar tudo que nós temos de entendimento para poder concluir aquilo de uma forma resignada, de uma forma pacífica, consciente, e não deixar o desequilíbrio, o desatino, a raiva, a revolta, porque se a gente não fizer a tarefa, a gente vai repeti-la, né? E se persistir, não, eu vou só fazer isso hoje não, amanhã eu faço, na próxima, eu tenho outra próxima encarnação, só que não é assim, porque a gente vai ter próxima reencarnação, a gente vai levando, levando. Acontece que o remédio pode ser um pouquinho mais amargo, né, não? Porque a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se melhorando conforme for aprendendo através do amor, através do perdão,
da tolerância. Quando a gente estiver praticando isso, é como se fosse um processo de retroalimentação. Eu estou dando potência, estou dando condições para me fortalecer e conseguir combater tudo aquilo que quer ainda me puxar lá para baixo. Então, aí é que está essa necessidade desses aprimoramentos através da prática da caridade, que é onde a gente vai ver quantas outras pessoas têm mais problemas do que nós. Por que eu vou ficar Exatamente. reclamando? Não é mesmo? Por que eu vou deixar que a preguiça me vença, ficar no comodismo, deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Se eu posso fazer uma atividade física, se eu sei que isso vai me melhorar, vamos embora fazer essa atividade É, é, física, de pouquinho em pouquinho. Não é obrigado a fazer tudo de uma vez, porque aí a gente não vai conseguir. É normal ainda na nossa evolução não conseguir de abraçar, né, tudo que a gente quer fazer de uma vez, porque a gente vai acabar desistindo, vai dar o desânimo. Então, o papel da vontade, gente, vamos frisar bem, é, portanto, orientar, controlar a intensidade dessas forças da alma que são as paixões. Então, é assim que a gente vai entendendo melhor que seja a vontade, que seja a importância. E um fator importante que pode nos ajudar muito a trabalhar a vontade é a fé. A fé aliada à vontade. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé transporta as montanhas, um espírito protetor, ele nos dá a seguinte orientação. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, realizariam aquilo que até hoje foi chamado entre vós de prodígios, mas que nada mais é do que o desenvolvimento das faculdades humanas. Então vejam que interessante, a gente tem essa força interior, essa vontade aliada com a fé, que a fé nos impulsiona a, né, avançar, a crer, a primeiramente acreditar em nós, que isso já vai ajudar bastante, e vamos nos aliar a quem? Ao alto. A nossa fé humana com a fé divina é como se dissesse, eu conto com Deus, e Deus vai contar comigo, mas com eu certeza. tenho que fazer a minha parte. Né? Então, a gente lembra que isso também é nosso, essa fé interior, ela precisa ser ampliada no dia a dia, na prática, nas realizações cotidianas. Então, é isso que a gente vai ver na questão de fala, que Cristo diz que a fé transporta montanhas. Três Então, minutos, viu, amiga? Certo. são essas montanhas que nós vamos precisar remover. As montanhas, não de uma forma assim no sentido literal, mas são as montanhas que nós vamos afastar. As montanhas que são hábitos cristalizados, que são as emoções desequilibradas, né? Então, tudo isso que vai nos bombardeando, inclusive as influências do meio, É. precisamos do orai, do vigiai, né? E vamos fazer como Zaqueu. Zaqueu, que foi aquele coletor de impostos, que ele buscou despertar para o Cristo e subir o quê? Numa oliveira para que fosse visto pelo Cristo. Né? Então, Zaqueu, mesmo de estatura pequena, ele quis alcançar o Cristo. Então, sejamos como Zaqueu. Vamos buscar a nossa gerência né? No gabinete da Exatamente. gerência da vontade, nos aliar a Jesus, vamos acreditar nesse nosso potencial, vamos fazer de tudo para que consigamos evoluir, aproveitar esta encarnação o máximo possível, rogar ao Pai a espiritualidade que nunca nos desampara, Não. sabendo que temos essa potência. Vamos estudar mais sobre ela, quem tiver oportunidade, leiam sobre o poder da vontade, para que nos estimulemos e juntos possamos perseverar no caminho, verdade e vida, caminho este que o Pai nos espera hoje e sempre. E sempre. Então, exatamente, para fechar, gente, com uma oração, agradecendo primeiramente a Nós é que oportunidade agradecemos. desse
desse contato maravilhoso, rogar ao nosso Pai misericordioso, a Jesus e toda a espiritualidade. Muito obrigado pelo pão espiritual, obrigada pelo amparo e que possamos, juntos, unidos, perseverar cada vez mais em busca da nossa evolução e também ajudar a tudo e a todos, sempre que possível. Que assim seja, que a paz esteja com todos e que consigamos a felicidade cada vez mais, que possamos e temos condições de tê-la. Que assim seja. Agradecer, Elida. Muito grata pela Eu que sua agradeço. participação, minha querida. Muito valorosa todas as informações que você nos colocou, né? Vai nos deixar com mais vontade de viver, né? De passar Oh, pelas nossas vicissitudes. Que Deus abençoe a todos que nesse momento estão nos exato. ouvindo, né? Agradecendo a Exato. participação de todos os amigos que estão aqui nos Muito prestigiando, obrigada. né? O NEAM vai ter a nossa próxima palestra no dia 8, né? Sigam, gente, o nosso canal, se inscrevam no canal do YouTube e vocês vão ver todas as palestras que a gente já começou a fazer, as palestras que a gente tinha gravado antes. Tá lá no canal do YouTube, se inscrevam, acompanhem o Instagram. Vocês vão ter, como eu disse logo no começo, oportunidade de solicitar acompanhamento espiritual para as pessoas que estão necessitando nesse momento, né? Nós temos a campanha do quilo todos os domingos, já há quase um mês retornamos à campanha do quilo, então o NEA recebe todos de braços abertos aos domingos. Chegue por volta das 7h30, antes das 8, porque às 8 horas em ponto nós começamos o trabalho. E aí começamos com a nossa preparação para fazer esse curso extensivo de amor ao próximo, chamado Campanha do Quilo. Hélida, minha querida, mais uma vez um prazer estar com você. Que Deus Muito abençoe a obrigada. todos. Fique na paz O a NEAM todos. Que assim agradece a seja. todos. E a casa, como eu vos Exatamente. digo, desde o momento da pandemia, né, Hélida? Desde que nós paramos Exato. presencialmente, a casa, a equipe técnica, várias pessoas estão trabalhando para que os tratamentos não parassem. E a equipe não parou, né? Nós paramos, ficamos isolados, mas parados Isso. nunca. Que Deus abençoe a todos. Exatamente. Assim seja. Um abraço a todos, gente. Muito obrigada.